Olá, bom dia, furiosos. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma análise, para mais um vídeo, onde eu vou fazer uma análise hoje, análise de um pastor, tá? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica e esse canal é direcionado para pastores, para líderes e para crente velho, tá bom? E por que nós fazemos essa análise? Eu costumo dizer que a porta dos problemas espirituais, dos problemas físicos, geralmente é nas emoções, na alma. E analisando esse pastor ele caiu de paraquedas no meu ali onde o YouTube vai sugerindo vídeos, né? Porque, claro, eu vou ouvindo histórias de pessoas e, como terapeuta, é nítido ver na fala das pessoas a história dela. Então, tanto no nosso corpo quanto na nossa fala, na nossa linguagem corporal, eu como terapeuta, como analista corporal, a gente consegue ver a história, coisas que ficam marcadas na história. Terapia fala do quê? Fala de traumas. Terapia fala o quê? De comportamento. E esse pastor, assistindo o podcast dele, né, vou fazer um alinhamento aqui com vocês. Essa análise não é para pôr em dúvida, em xeque o ministério do pastor, não é para denegrir a imagem dele, não é para dizer que ele é fraco ou que ele é forte, não é para duvidar da unção, nem da santificação, da vida dele com Deus. Não é sobre isso. Nós fizemos análise do comportamento e é muito nítido nesse pastor que ele, você pode ver que ele tem um. Vou até mudar a cena aqui para vocês já verem a carinha dele. Esse aqui é o pastor Israel Santos, se eu não me engano. Não conheço, nunca tinha ouvido falar desse pastor, tá? Mas é nítido que ele tem aí perto dos seus 50 ou até passou dos 50 anos. Lembrando que essa safra de crente é uma safra mais ou menos perto da minha também. E também ele é de uma denominação mais rígida em usos e costumes, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas, contudo, porém, todavia, esse pastor, ele vem de uma safra de pastores e de crentes que acreditam com bastante força que, para Deus agir na vida dele, ele tem que passar por perrengue. Violeta, o crente nunca vai passar por dificuldades? Não é isso que eu estou dizendo. A própria Bíblia diz, acho que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, só que tem muita coisa que nós podemos evitar e tem muito milagre que Deus está pronto para entregar na mão da pessoa, mas a parte emocional dela não está disponível para receber esse milagre, tá? Então a gente já vê que ele é um pastor de oração, ele é um pastor, tá casado com a mesma mulher, mas ele conta uma história no meio desse podcast que é típico de crente e até de pessoas não crentes também. Uma coisa que eu sempre falo: quando você vê uma sequência de desgraça muito próxima ou muitos problemas aglomerados, ali tem uma questão emocional a ser resolvida. Todo problema é um mensageiro. E esse mensageiro traz um aprendizado. Quando você entende a mensagem, ele te entrega o aprendizado. Entregando o aprendizado, você tem a opção de decidir o que fazer com aquele aprendizado. Mudar a rota ou continuar no mesmo lugar, tá? Tem uma outra coisa que eu quero alinhar com vocês, eu quero que vocês também prestem atenção, é que esse pastor, ele é de uma denominação que tem usos e costumes mais rígidos. Eu não sou desse tipo de denominação. Então, também o meu público fala mais com igrejas que têm um pouco mais de liberdade. Aliás, eu sou fã da liberdade, tá? E você que é pastor de uma igreja que não tem esses usos e costumes, você precisa entender também na fala dele
o comportamento e como você vai pastorear esses novos crentes. Esse pastor aqui, simplesmente pelos cabelos brancos dele, a gente já sabe que ele faz parte de uma geração que é, inclusive, metade da minha geração era assim. Se um líder, se um pastor, se um professor, se um pai, se um patrão, ou seja, pessoas que têm um nível hierárquico mais alto, falasse algo, aquilo praticamente se tornava lei. Então, se eu falo, antigamente o pastor falava assim: olha, você não pode transar antes do casamento. Aí o irmãozinho aqui da igreja, né, o afegão médio, como diz o Emílio Zurita, o afegão médio da igreja dizia: tá, mas por que eu não posso? Ele falava assim: porque é pecado. Pronto, se ele falou porque é pecado, ponto final, é lei. Ele não quer saber por quê, ele não quer saber como lidar com os desejos, ele não ia perguntar os pormenores. Eles nem achavam que era possível, que era permitido perguntar nada, nem para Deus, nem para a liderança. Hoje em dia, a sua igreja, a sua eclésia, os membros da tua igreja, eles não são mais assim. Por quê? Porque nós vivemos na era da informação. E é isso que eu estou trazendo para vocês: informação sobre o funcionamento emocional das pessoas para você curar problemas, feridas, primeiro em você e depois você conseguir ajudar os seus membros, ajudar os seus liderados, tá? Então, esse pastor aqui, ele é dessa época. Se é pecado, ponto, acabou. Eu não vou contestar, eu não vou dar jeitinho, coisa que hoje em dia a galera faz, tá bom? Então eu vou liberando o vídeo com vocês e vou dando algumas pausas e fazendo os comentários, ok? Então, vamos lá para análise? Deixa eu soltar aqui o vídeo. Aqui ele começa se apresentando. E aí vem, né, aquela característica de pastor, ele tem alguns cacuetes de pastor. Pastor, ele às vezes ele gosta de hipérboles, né? E você vai ver isso aqui, nesse momento. E é uma honra muito grande que Deus possa alcançar vidas, famílias, lares e através da nossa fraca pessoa. É um prazer estar aqui, muito grande. E eu espero que Deus traga um grande resultado. Amém, pastor. Sendo bastante sincero, eu penso que ouvir pessoas igual ao Senhor e ter pessoas igual ao Senhor nessa geração que nos leva de volta à sã doutrina, aos primórdios, às raízes, de forma como nós aprendemos, é muito importante, porque nós estamos vivendo os extremos, né? Nós vivemos o extremo no passado, onde os nossos pais pregavam que Ó, isso que eu falei, esse rapaz também, ele se denomina como pastor e é verdade. Dois extremos. Lá no passado tudo era pecado, hoje tudo pode. tudo era pecado, até respirar era pecado, que na minha opinião, que é diferente da sua, isso acabou arruinando com a vida de muitas pessoas. Hoje nós vivemos o extremo do liberalismo, que nada mais é pecado. As pessoas vivem uma vida lá ontem e tá tudo bem, eu sou salvo uma vez salvo, salvo para sempre e vivem como o mundo vive. E ter pessoas como o Senhor nos leva de volta para nós vivermos uma vida de equilíbrio dentro do cristianismo. Então, eu admiro o que o Senhor carrega, dá para ver, dá para sentir que o Senhor carrega muito de Deus e eu tô aqui porque eu quero mais ouvi-lo, quero mais conhecer, eu quero seguir os seus passos. Eu vou falar. Eu acredito que nós não estamos aqui num debate, não sou muito afim de debate. Debate, para mim, de nada edifica e de nada vale. Para mim. Eu não tô... Mas se for um diálogo, nós estamos aqui para dialogar. Entende? Se você deixar, eu vou iniciar aqui falando. Observando que esse pastor, ele fica na linha limítrofe entre o grosso e o amável, tá? Você vai ver que ele tem uma certa rigidez no comportamento, mas lembrando, isso é típico da idade e isso é típico da característica de funcionamento dele. Então, se a gente for observar, né, ele tem essas entradas aqui, isso é típico da esquizoidia. O que é um pastor? Uma pessoa que tem esse traço de comportamento esquizoide, tá? Lembrando que eu sou uma analista corporal e eu vou sempre olhar para o corpo, porque o corpo me dá uma forma de funcionamento. Se você pegar, por exemplo, o pastor Thiago Brunet, que ele é todo quadrado, você vai entender, ele também tem um olho esbugalhado, o Thiago Brunet ele tem uma característica de pregação
de pormenores, ele explica pormenores, ele é professoral. Por quê? Por causa da característica do esquizoide junto com o masoca. O masoca precisa, para ele acreditar em algo, ou para ele seguir algo, para ele se sentir confortável, ele precisa de elementos que provem que aquilo é verdade. Então, ele traz essa característica de funcionamento dele. Por quê? Porque ele precisa que nada dê errado. O comportamento do traço de comportamento masoquista, a pessoa, ela procura formas de que nada dê errado. Então, para que nada dê errado, eu dou várias explicações, dou explicações profundas, eu dou explicações convincentes. Esse pastor, ele tem, pelo que eu dá para analisar aqui, ele tem um tanto de esquizoidia, né? Esse olho dele, embora não pareça muito no vídeo, mas tem um olho fundo que também é da esquizoidia. A boca dele, embora seja uma boca mais para rígida, a boca dele não tem cor, tá vendo que é o mesmo tom do rosto dele? Então, tudo isso a gente vai analisando. Então, ele é um cara que ele pensa bastante, ele tem um lado racional, tá? E depois que eu finalizar a minha fala, você pode fazer a pergunta. Aí, lembrando, quando o cara ele é muito racional, né, ele se apega ao racional dele, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, e ele pode ser, às vezes, ácido. Então, ele não é ácido porque ele é malvado, ele é ácido porque ele tem uma forma de funcionamento. Claro que eu disse que ele fica na linha limítrofe entre o grosso e o amável. Por quê? Porque ele treina muito o amável por ser pastor, e ele flerta com a grosseria porque para ele é preto no branco. Se sei de o que sei, se não sei de o que não sei. Então, ele é pau, pedra é pedra, tá bom? Vamos lá. Pergunta que você quiser. Perfeito, o senhor tem liberdade. Certo. Que bom, né? Ao contrário do apresentador, né, gente? Que é um baita de um oral. Então, o oral, ele conversa, ele ri, ele recebe, ele é efusivo. Você pode ver na feição do cara. Mas vamos lá, não é sobre isso. Vamos ver a apresentação dele. Pastor, o senhor viveu quanto tempo na Deus e Amor? 20 anos. 20 anos. Você falou que deixar eu falar e já começou. É que eu achei que o senhor estava esperando. Não falei que ele flerta entre o grosso e o amável? Ele já deu na canela do cara. Você falou que eu falei pra você que eu ia falar e depois você perguntava. Da pergunta pra falar. Não, eu falei que eu vou terminar minha fala e depois você pode perguntar o que você quiser. Então me perdoe, continua a sua fala. Fica tranquilo. Então tô tranquilo aqui. Tá nervoso? Mas o que o senhor ia falar antes da minha pergunta? Veja bem, nós estamos vivendo nos dias atuais que você não sabe quem é quem, correto? Você disse que o extremo enforcou muita gente, matou muita gente. O extremista é o Hamas, o Hezbollah. A palavra de Deus não é extremista. De Gênesis a Apocalipse, Deus edita regras. Se você me encontrar alguma coisa onde Deus não edita regras, eu tô aqui para dobrar o joelho e te pedir perdão e me redimir. Eu tô aqui para aprender. Não procura perfeição em mim que você não vai encontrar. Não procura falha, porque você não vai conseguir contar que é como Maria da praia. Não procura em mim defeito, que é como a folha das árvores de uma floresta. Vai ser difícil você conseguir contar, então é impossível. Mas eu luto para ter uma vida com Deus. Entende? A primeira vez que eu tive aqui, você disse assim. Tá. O que eu queria que vocês entendessem é a forma como ele lida com as palavras, tá bom? E é importante a forma como a gente lida com as palavras? Sim. Isso também é... Claro que ele tem cacuetes de pastor, principalmente pela história dele que eu entendi, ele é curado de alguma doença na Assembleia de Deus, ele passa 19, 20 anos na Deus é Amor, que é uma igreja super rígida, depois ele volta para Assembleia. Lembrando que a Assembleia foi muito rígida até alguns anos atrás. Hoje existem vertentes mais liberais dentro da Assembleia. Mas não é isso, só isso que eu quero mostrar. Eu quero que vocês vejam uma fala dele. Onde ele fala de um período. Apesar da olheira, já estou pronto para o último encontro do 2026 blindado. Hoje eu vou trazer o... Pago, né, gente? Para tirar essa... Você pode, talvez, questionar, não, a doutrina da Deus Amor, não. Eu carrego os princípios desde a Assembleia de Deus, que eu nasci na Assembleia de Deus. Eu luto para levar a minha vida
Eu não sou melhor do que ninguém. Eu disse isso no início. Não procura perfeição que você não vai encontrar. Talvez eu tenha mais defeito que você, do que qualquer um outro ser humano. Tenho as minhas obrigações como qualquer ser humano. Tenho conta para pagar como qualquer ser humano. Tenho conta vencida, tenho conta a vencer como qualquer outro cidadão. E luto, batalho, mas eu luto para ter uma vida com Deus. Uma vida transparente, entende? Sincera. Sofri muito na minha vida. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos analisar a fala dele, tá bom? Então agora ele falou, eu luto para ter uma vida com Deus. Pelo que ele conta, ele é um homem de oração, um homem que jejua. A igreja dele tá com ele, abraça a causa com ele. Perdão, gente. Então vamos lá. Muito. Agora ele começa a contar uma parte da história dele e é aqui que eu quero começar os ensinamentos para vocês. Porque quando você toma uma decisão de renúncia e você quer um relacionamento com Deus, você não pode confundir ser usado por Deus e ser homem de Deus. Ser homem de Deus é uma coisa, ser usado por Deus é outra. Então eu luto para ter uma vida sincera com Deus, transparente, entende? Luto, não tenho vida dupla, entende? Sofri muito na minha vida, muito. Porque quando Deus chama você e você tem um ministério, um chamado de Deus, você tem que estar convicto que o preço é alto. Quando Deus te chama, Deus fala para você o início e o fim. O meio Deus não vai falar para você. Porque se ele falar o meio, você não entra. Você entende que quando ele fala assim, ó, quando Deus chama você para o ministério, você tem que entender que o preço é alto. O que ele já subentende? Que se ele não passa por problemas, se ele não passa por perrengues, logo ele não está servindo a Deus da forma correta. E isso é um problemão para um pastor que é casado e que tem família, tem filhos, tá? Então, eu estava conversando esses dias com um atendido meu, esse atendido meu, ele falou justamente isso, que o cara que ele mais se inspirava era Paulo e Jesus. Só que aí, qual que é a característica de Paulo e Jesus? Uma característica parecida. Qual que é? Os dois não tinham família, né? Talvez Paulo teve uma mulher anterior, existe uma história aí, mas a questão é, Jesus e Paulo, eles não tinham família. Então, tanto faz o que acontece com ele. Se ele passa fome, se ele apanha, se ele passa perrengue, não tem problema nenhum em prol do ministério. O que nós não podemos fazer é pegar uma pessoa como Paulo, que não teve mulher, que não teve filhos, e achar que você, homem casado, ou que você, mulher casado, você pai ou você mãe, vai fazer a mesma coisa que Paulo. Não vai, porque você vai destroçar a tua família. Lembra? Primeiro ministério é familiar. Depois vem os membros, depois vem a igreja. Se você falhar no teu ministério familiar, logo você falha em todos os outros, tá? E aí eu pergunto, isso eu falo, gente, eu vou repetir, talvez você não me conheça, mas eu sou de uma família pastoral. Eu tenho casos na minha família que o cara, ele ergueu várias igrejas, abriu várias obras, ele curou muita gente. Ele fez um ministério, um trabalho ministerial excelente, só que eles terminaram uma velhice triste, horrível. Por quê? Porque foram péssimos pais, porque foram péssimos maridos, porque foram, às vezes, péssimos administradores emocionais, né? Tem 2 casos que foram bons administradores financeiros, mas não deixaram nenhum respaldo, os filhos não tinham nenhum respaldo, nem de aprendizado, nem nada. Tem outros exemplos que o cara era péssimo administrador financeiro também. Então, quando você escuta esse tipo de fala, a gente precisa começar a ficar um pouco alerta, tá? Então, da onde é que tira que se eu não tiver uma vida de dificuldade, eu não estou agradando a Deus? E o meio é doloroso. O meio é muito difícil. Eu passei muitas guerras na minha vida para chegar até aqui. Um dos dias mais tristes da minha vida, mais triste, não foi o dia mais triste, mas foi um dos dias mais tristes da minha vida, quando meu filho mais novo, eu estava numa guerra muito grande, numa luta. Presta atenção nessa sequência de histórias que ele vai contar. Imensa.
E meu filho falou assim, eu queria falar com o senhor, pai. Eu disse, pode falar. Ele disse para mim, a minha irmã foi embora para Inglaterra, casou, tá bem. E eu tenho um sonho. Eu disse, não, para falar. E ele disse para mim, o sonho que eu tenho é de ser um PRF. E eu preciso fazer o curso. E eu tô vendo que o senhor tá numa guerra. Se você não sabe o que é PRF, é Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Muito grande. E eu só não tenho condições de pagar o curso para mim. E eu quero ir para lá, para trabalhar, fazer o dinheiro e pagar o curso e formar. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. O segundo dia mais triste da minha vida foi quando a minha esposa disse para mim, as coisas acabaram. Eu fui morar num cômodo, numa cama de cimento forrada de papelão, e as roupas ficavam na caixa de papelão. E a minha esposa, tive que levar ela para o hospital, ela estava gestante. Saímos do hospital, era quase 2 horas da manhã, e eu disse para ela, nós temos 5 problemas. O primeiro problema que nós temos... Olha essa característica. A pessoa consegue numerar os problemas. E aí depois nós vamos falar sobre utilidade. É que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem de um táxi, a corrida do táxi para te levar. Não tem ônibus mais esse horário. Era 2h30 de pé do hospital em casa. Ela estava beirando 9 meses. Esse é o primeiro problema. Eu disse o segundo. É que tá chovendo e nós temos que retornar na chuva. Eu disse o terceiro problema. É que não tem nada em casa. Eu já preguei para 4, 5, 10 mil pessoas e saber que você vai descer do altar e não tem nada na sua casa. Vocês escutaram isso? Eu já preguei para milhares de pessoas. Saber que eu vou descer do altar e não vai ter nada na tua casa. Isso é tão incoerente. Tão incoerente. Só que ele aprendeu dessa forma. Tá? Segue. Esse é o preço do chamado. Muitos não compreendem isso, mas esse é o preço. Esse não é o preço do chamado. Esse é o preço das escolhas de uma pessoa que tem sérios problemas emocionais, onde ele aprendeu a ser visto através dos problemas. Você entende que talvez se ele não tivesse tido esse perrengue, ele não teria essa história para contar. Mas ele aprendeu dessa forma, gente. Ele aprendeu a ser visto através da escassez. Ele aprendeu a ser visto, ser valorizado e a ser santificado pela escassez. Isso tá certo ou tá errado? Totalmente errado, desculpa. O Deus que nós servimos é o Deus criador dos céus e da terra, é o dono do ouro e da prata, assim que a Bíblia diz. Como que eu prego para uma pessoa, eu viro para uma pessoa e falo, Deus pode resolver os seus problemas. Ah, mas Violeta, isso não é ser materialista? Mas você já virou espírito? Você já está morando no céu? Porque nesse mundo onde nós vivemos, tudo é material. Vamos seguir. E o preço do chamado ele é doloroso. E ele requer renúncia. Você deixa de viver as suas vontades para viver as vontades de Deus. Então eu disse para ela. Ela disse, não, vamos andando. E eu disse, o quinto problema era na época de manga. E estava ventando muito. Era um temporal que estava dando. Eu disse, eu vou catar as mangas daqui até chegar em casa. E quando chegar em casa, você lava as mangas e vai ser sua comida, não se preocupa comigo. Esse era o quarto problema. Eu disse o quinto. É que eu deixei um balde, eu tava vendo que ia chover na bica, no telhado. E você vai lavar as mangas na água da chuva porque a água tá cortada. Hoje eu quero te contar a história. Então, acho que agora ele termina o relato dele. O que eu quero que vocês entendam? Gente, da onde que nós tiramos que para ser amado por Deus, para ser visto por Deus, para fazer a obra de Deus, é necessário um perrengue desse? Imagina essa mulher grávida de quase 9 meses, como ele disse, dormindo em cima de uma cama de alvenaria, de tijolo, forrado por papelão, com as roupas dentro da caixa,
precisando ir no médico, ele não tendo dinheiro para uma passagem de ônibus. E é muito interessante que a vida, ela dá para você situações para que você mude o seu posicionamento. Você vê, ele não tinha dinheiro para pagar o táxi, malemar para pagar o ônibus. Por que essa mulher precisa ir no médico depois que os ônibus pararam de correr? Ela escolheu? Óbvio que não escolheu, entre aspas, mas de uma forma ou de outra, sim. A vida traz essa situação. Era para esse homem ter ficado pistola da vida e falado, isso nunca mais vai acontecer, né? Mas não, ele, inclusive, provavelmente atribui toda essa adversidade, todas essas questões, todos esses problemas, inclusive, provavelmente ele atribui isso a viver a vontade de Deus. Então, por eu ter escolhido a Deus, eu passo essas dificuldades, né? É permissão de Deus. É permissão de Deus ou você escolheu isso, tá? Imagina essa mulher indo a pé na chuva, voltando, pega manga no meio da rua, nada contra as mangas, né? E lavar as mangas na água da chuva que passou pelo telhado. Uma mulher grávida. Faz sentido essas coisas? Gente, não faz. Sinceramente, nessa situação é vergonhoso você falar que você é crente. Porque as pessoas de fora, elas vão olhar para você e falar, mas você não é pastor? Você não prega que Deus resolve todas as coisas, todos os problemas? Por que você tá assim? Geralmente, sabe qual que é a fala? Ah, mas é que Deus está me provando. Ou o diabo está me retalhando porque eu... Perdão. Eu realizei milagre. Eu isso, eu aquilo. Tá? Vamos ver. Importante. Toma água aí, pastor. Ó, tem água ali na caneca. Então muitos te olham hoje, mas não sabem o preço que você já pagou na vida. Compreende? Te julgam, te criticam, sem saber o preço e de onde você veio. Todo pastor, ele tem que ter uma coisa na mente dele, formada. Todo pastor de verdade. Eu não estou dizendo pastores que levam a vida alheia e sobrevivem da desgraça do povo. Todo pastor que leva uma vida séria e que ama o que faz, ele tem que ter uma mente formada de uma coisa. Humanamente ele é descartável. Ele é descartável. Tá. Se uma pessoa ela é descartável, ela é feita para ser descartada. Na história dele, depois ele conta que ele saiu da Deus e Amor, pelo jeito não foi bonito o jeito que ele saiu. Estou falando isso para criticar o pastor? Não, eu estou dizendo que aqui, o que nós vemos? Né? Se eu fosse terapeuta desse cara, primeira coisa que nós vamos tratar, padrão vitimista, né? Dentro do triângulo dramático, a vítima, o super-herói e o acusador, e ele pode triangular dentro desses três, geralmente ele fica entre o vitimista e o salvador, porque, né, lembra, o super-herói ou o salvador é aquele cara que ele salva todo mundo. Então, se ele salva todo mundo, ele não tem tempo para olhar para a vida dele. Mas a primeira coisa que eu trataria era o vitimismo. Por quê? Já vem de uma história de cura, então eu não sei do que ele foi curado, mas ele já veio de um contexto de servir a Deus. Eu preciso me diminuir, eu preciso ser o pior de todos. É claro que existe uma passagem que diminuiu, que Cristo cresce em mim. Acho que foi Paulo que falou isso. Mas as pessoas, elas têm uma tendência a interpretar isso baseado... Lembra que eu falo sempre do óculos? Interpretar baseado na minha dor. Então, ele já deve ter um histórico lá de trás de abandono, de falta, de escassez. Quando ele vem para a igreja, infelizmente, né, nós atraímos problemas parecidos ou complementares com o nosso. Ele é apresentado para um evangelho que valoriza esse sofrimento. Lembra? Eu falo sempre que a igreja é um lugar muito bom para militância, porque
ele atrai esse tipo de doutrina. Uma pessoa que passa por dificuldades desse tipo, ela jamais iria se converter numa igreja, por exemplo, igual do pastor Eduardo Reis, que usa um moletom lá de R$ 500, que anda com um carro importado novo. Nunca. Por quê? Porque se a pessoa tem um ganho de vítima, você entende que vítima não pode ter dinheiro? Uma pessoa que é vítima, quer dizer, até umas que podem, né? Mas ele já tem um sentimento de escassez. E às vezes você, pastor, você tem essa dificuldade com essas questões emocionais. Você tem um ganho de vítima, ou às vezes você tem um ganho de super-herói, e você acaba atraindo para a tua igreja pessoas parecidas, iguais e complementares a essas crenças, a essas questões problemáticas que você tem lá no passado. Qual que é o grande problema hoje? Não sei se vocês percebem, mas as igrejas elas estão cada vez mais se esvaziando, tá? Por quê? Porque às vezes um pastor desse, ele deu a sorte, ele diz que tem uma igreja que agarra junto com ele na oração, no ministério. E todo mundo sabe, igreja é formado de pastor, a liderança da igreja, mais os membros. A igreja só funciona se os membros participam, e se os membros colaboram, e se os membros estão envolvidos. Se esses membros não estiverem envolvidos, sobra serviço demais para o pastor ou para a liderança. E às vezes nem a liderança tá se importando. Por que isso acontece? Porque, de repente, a sua forma de ver o mundo é uma forma maculada, ou seja, suja, por ruídos emocionais. Então, às vezes, a membresia ela vai crescendo dentro da igreja, vai passando para a liderança, querem servir. Quanto mais na liderança eles estão, mais próximos eles vão chegando do pastor. Quanto mais próximo eles chegam do pastor, mais eles têm contato com a história real, com o ser humano real que o pastor é. Então imagina o sujeito que sentava lá no fundo do banco, achando que o pastor é um exemplo de vida, e quando ele se torna líder, ou ele está mais próximo do pastor, ele descobre que o pastor está devendo. Ele descobre que o pastor grita com a mulher dele. Ele descobre que o pastor é descompensado emocionalmente na hora de educar o filho. O que esse cara faz? Esse cara fala, eu não quero, não é aqui que eu quero estar. Ah, mas a pessoa tem que estar na igreja para ir atrás de Cristo, para focar os olhos dela em Cristo. Tá, mas você não seria o representante de Cristo? E por que isso acontece? Estou dizendo que é errado? Não, gente, pastor tem dor de barriga, pastor tem fome, pastor tem dor. Pastor é um ser humano, tem dia que ele não quer ver ninguém, entendeu? Ele não quer ver ninguém. Às vezes tem épocas, eu sei do que eu tô falando, tem épocas que o pastor ele precisa de ano sabático. Ele precisa de um tempo sabático, só que as pessoas não conseguem compreender, nem o pastor consegue. Por quê? Porque ele precisa carregar o mundo nas costas. E aí isso vai acontecendo o quê? Isso vai minando a família, que é o núcleo principal desse pastor, que é a maior falha de um pastor, é ele falhar na família, falha no dinheiro. Se falha no dinheiro, tem falha na sexualidade. Não estou dizendo que o pastor é homossexual, tá? Mas existem problemas, inclusive, amanhã eu quero falar sobre o último escândalo aí do Lucas Hayashi, pastor que traía a esposa há mais de 10 anos. Então, começa a virar um bololô. Não estou dizendo que esse pastor acontece isso. Eu estou pegando a fala dele para vocês verem o padrão de comportamento vitimista. E aí você vai atrair pessoas, membros, que têm o mesmo padrão vitimista. Então, quer dizer que se pessoas que têm esse padrão vitimista, se você tira o problema da equação, Deus não faz mais sentido na vida dela. Se você tira o diabo da equação, qual que é a equação? É o relacionamento com Deus. Só que entre ela e o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, ela vai colocar o quê? Os problemas. Ela só se relaciona com Deus porque ela tem problemas. Ou ela só se relaciona com Deus porque o diabo tá com o garfo querendo enfiar na bunda dela. Se você tira o diabo, você tira os problemas, o que essa pessoa sobra? Como que é a relação dela com Deus? Ela já não sabe mais. Ela não sabe experimentar a relação de pai.
não sabendo experimentar a relação de pai, proximidade, nós somos parecidos com quem? Com o nosso pai. Essa pessoa tem dificuldade na transformação do caráter. Tá? Não estou dizendo que esse pastor não tem caráter, não é isso. Eu estou dizendo que o que acontece geralmente, essa questão, esses problemas, essa dissolução, começa na família pastoral. Com o tempo, isso vai evoluindo para a liderança, que vai evoluindo para a membresia. Não é à toa que se você pegar aqui no YouTube, você rola aqui, tem 1 milhão de histórias de pastores que enganaram, pastores que furtaram, pastores que estão envolvidos em escândalo, pastores que traíram, pastores que os filhos se revoltam. Tá aí um exemplo, os filhos da Helena Tanuri, da Eichla, né? Por que tudo isso acontece? Qual foi o momento que Deus achou que seria legal os filhos dessas pessoas tão expostas na mídia fazer o que eles fazem? Não foi Deus. Foram as escolhas de não olhar para o núcleo familiar, de não olhar para os comportamentos, de não tratar as emoções. Não tratando as emoções, fica em aberto. Por quê? Porque toda quebra de princípio, toda quebra de regra, ela traz para você um transtorno. E não estou falando de transtorno psíquico, estou falando de todo tipo de transtorno. Falência, morte, doença, fala aí o resto. Todos os pecados trazem também um transtorno. Então, esse pastor, o intuito desse vídeo é fazer com que ele mude? Não, é fazer com que você olhe também, voltando à questão da membresia. Hoje a membresia, ela não é mais uma membresia que aceita a ordem da hierarquia, ou seja, eles não aceitam, você não pode transar antes do casamento porque é pecado. Ele não vai falar, tá, beleza, vou obedecer. Mas por quê? Porque o pastor falou, se ele falou, provavelmente ele tá certo. Não, eles vão buscar conhecimento na mídia. E na mídia tem todo tipo de vertente. Todo tipo de vertente. E aí, o que ele faz? Ele vai perguntar pro pastor, mas pastor, por que não pode? Mas fulano casou e já tinha filho. Algum líder. Esses dias eu escutei de um atendido meu que ele se converteu e ele foi confessar pro pastor dele que ele tinha problema com pornografia. Só que tem um porém, esse meu cliente, ele tem uma história, um testemunho de libertação, de saída da homossexualidade. E aí ele foi lá e falou, pastor, eu ainda tenho problema nessa área e tal, eu preciso de um conselho, eu preciso de oração, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Aí o pastor foi lá, deu as explicações que ele queria, que ele achava conveniente, aí ele ficou tão empolgado com aquele ensinamento, que ele falou assim, pastor, muito obrigado, eu vou correndo compartilhar esse conhecimento com o meu irmão, porque o meu irmão sofre do mesmo problema. E aí, sabe o que o pastor falou? De jeito nenhum. Porque o seu irmão, o ensinamento é outro. Por que o ensinamento é outro? Porque o irmão é hétero e ele era ex-homossexual, certo? Então, vai vendo. Ele falou assim, não, mas peraí, por que pra mim a regra é uma, pro meu irmão a regra é outra? Então fica essa briga, por quê? Porque aí o cara vai procurar na mídia, vai procurar no YouTube, né? Hoje em dia a galera ama os ensinamentos no TikTok, né? Pelo amor de Deus. E aí ele vai achar uma galera que fala a língua que ele quer ouvir. Fala a língua que ele quer ouvir. E por que ele vai procurar uma galera que fala a língua que ele quer ouvir? Porque essa pessoa, o problema que ela enfrenta tem uma base emocional. Mas o pastor não consegue enxergar, ele só consegue enxergar a questão espiritual do pecado. Então, você não pode transar. Por que você não pode transar? Porque a Bíblia fala, porque Deus manda. Tá, Deus manda por quê? Gente, eu atendo pessoas. Eu tô cansada de ouvir relatos de pessoas quebradas emocionalmente. Por quê? Porque saiu dando igual chuchu na cerca. Porque sexo não é brincadeira. Sexo é um portal que traz a vida para o mundo. Sexo é uma troca de energia. Sexo traz para dentro da tua vida, sistemicamente falando, traz o sistema do outro para dentro do teu. Entendeu? E é só observar.
Mas isso abre para questões espirituais também. Porque aí o pastor chega e fala assim, não, porque se você transar com um monte de gente, o demônio vai tomar conta da tua vida. Tá, mas por quê? Consegue entender? E ele só faz essa pergunta, ele só tem essas lacunas, por quê? Provavelmente teve exposição excessiva à pornografia lá atrás, quando criança, passou por certos tipos de abuso. Existem alguns tipos de abuso, o abuso não é só estupro, tá? Não é só violação. Exposição a conteúdo sexual é abuso. A criança ser usada como escudo sexual pelo pai e pela mãe, tem um monte de mulher de pastor que faz isso. Usa a criança, usa o filho como escudo sexual. Como? Eu coloco a criança no meio da cama para eu não ter sexo com meu marido. Consegue entender? Então, essa análise é uma análise para você olhar para você e perguntar: será que eu me comporto como vítima? Será que eu me comporto como um super-herói, que eu preciso carregar todo mundo nas costas e não carrego a pessoa que é mais importante, que sou eu, em primeiro lugar? Porque se você não tiver saúde, se você não tiver provisão, se você não tiver bem, você não consegue ser um bom pai, você não consegue ser um bom pastor, você não consegue ser um bom líder, não consegue ser uma boa pessoa. Em segundo lugar, a esposa. Então, tem pastor que valoriza muito mais a liderança, o trabalho dele na igreja do que a esposa. Isso traz problema para dentro da tua família, para dentro da tua casa, traz doença, traz miséria, traz um monte de coisa. E depois para os teus filhos. Por quê? Porque abala o seu núcleo. Então, você está dentro do vitimismo, age dentro do padrão vitimista, ou é o super-herói, é o que carrega todo mundo, ou é o acusador, só o que você faz está certo, só a sua visão de mundo está certa, só o que você pensa está certo. Uma pessoa dessa, ela não tem capacidade, um líder que ele acredita tão fortemente naquilo que ele fala, naquilo que ele crê, né? Então vamos pegar aqui o pastor, ele pega a Bíblia, ele interpreta de acordo com a dor dele e ele impõe isso como uma regra de vida. A gente, depois, você pode ir assistir alguns outros podcasts desse pastor. Ele tem esse comportamento, às vezes, mas porque ele aprendeu. Então, entenda, não é que está certo ou está errado. Ele pode estar certo, você pode estar certo naquilo que você acredita. Só que se você tiver esse padrão de comportamento do acusador, você não abre espaço para que a outra pessoa exponha o problema dela. Então, imagina eu sendo uma pastora, eu acredito piamente que homossexualidade é pecado, tá? E eu vou falar bastante sobre homossexualidade porque crente acha que homossexualidade é um pecado especial. Tem bem mais agravantes. Mas a homossexualidade é um pecado, certo? Certo. Biblicamente é? É. Quando o sujeito chega para mim para contar alguma história, eu preciso ter empatia, eu preciso ter escuta ativa para ver por trás daquele comportamento. O que tem por trás daquele comportamento? Por trás daquele comportamento tem uma criança que foi deixada de lado, tem uma criança que sofreu abandono, tem uma criança que sofreu abuso, e eu preciso ser empático, eu preciso ser humano para escutar isso e entender que, embora as ações dele não sejam legais, essas ações, elas são resultado de algo que essa pessoa passou. E se eu não sou empática, eu já quero imprimir nela a lei, o que eu faço com essa pessoa? Eu perco esta pessoa. E, como eu disse, depois essa pessoa vai fazer o quê? Se ela se sente desconfortável. Então agora a gente vai criar um monte de mimizento? Não é essa a questão. Não é essa a questão. Mas, às vezes, na forma como você se comunica, a forma como você expõe, tá certo. Eu tenho certeza que 90% do que esse pastor pensa e faz, tá certo. Mas a forma dele de comunicação, de repente, não é para todo mundo. E também nem deve ser, né? Mas, olhando aí para sua igreja, não adianta a gente ficar olhando para a vida dele, porque eu só tô pegando o padrão para que vocês entendam o padrão. Então, se você não tem escutativa com esse membro, ele vai fazer o quê? Ele vai cair nas mãos aí do YouTube, do TikTok, da vida, e ele vai procurar a turma dele. E aí, é claro, tem lá igrejas inclusivas,
tem o amor liberal, tem isso, tem aquilo, a gente vai chegar num ponto, o ponto máximo de exemplo que eu posso dar é a André Surak. Ela foi rebelde durante um tempo da vida dela. Aí ela conheceu a Cristo. Só que ninguém teve a capacidade de olhar para questões da alma dela. Ah, sim, nós vamos limpar, tirar o pecado, blá, blá, blá. Por um tempo, ela se convenceu daquilo. Ah, então ela não se converteu? Eu não sei o que aconteceu no meio do processo. Só que agora, né, a casinha tá limpa, tá adornada. O que o capeta fez? Ela deram uma brecha para ele. Ele voltou com mais 7. Tanto é que ela tá infinitamente pior hoje. Consegue entender? E por que qual que é o lance do meu trabalho? O meu trabalho é justamente você, pastor, você entender que se você não tratar suas emoções, você vai transmitir isso para sua família e para a sua membresia. Então, se você é um pastor vitimista, você vai atrair gente vitimista. Talvez você seja muito bom em lidar com o seu vitimismo, mas seja péssimo em lidar com o vitimismo do outro. Então, e outra, se você é vitimista, essa igreja, a sua igreja acaba se tornando uma igreja que precisa de problemas, assim, fenomenais. Então, vai faltar dinheiro, vai ter muita doença, vai ter muita treta, vai ser difícil ter um ministério, entendeu? Então, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês deixem suas perguntas aqui. Se inscreve no canal, considere se inscrever. Dá o like, por favor, é o pagamento, tá? E se você precisar de ajuda, se você precisar de terapia, entre em contato comigo lá no direct do Instagram. Lá é mais quietinho pra gente conversar. E em breve, quem sabe, pergunta lá pra mim se tá tendo mentoria. O que é a mentoria? É um grupo de terapia coletiva, né? Fora que tem os treinamentos. Vou deixar também aqui na descrição e vou deixar lá no link da bio do meu Instagram. Um beijo, um abraço, vejo vocês amanhã. Amanhã eu quero comentar com vocês o caso do Lucas Hayashi, tá? Até a próxima. Tchau.